Bem, irmãos, para nós é um privilégio muito grande em poder estar falando daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E, para tanto, nós queremos continuar o nosso anúncio que fizemos hoje pela manhã, dizer para os irmãos que nós estamos aguardando os nossos queridos irmãos abrirem as portas dos seus lares. Eu comentando em casa com a Ângela me corrigiu, você está falando os irmãos doarem as suas casas para a gente fazer o trabalho de evangelismo. Esse negócio de doar, né, é muito perigoso, né? Nós não estamos pedindo que o irmão doe a sua casa para nós, mas para que os irmãos abram as portas de sua casa, de suas casas, para que possamos assim estarmos anunciando o Evangelho. É muito importante isso. Nós tivemos uma experiência maravilhosa lá na casa da irmã Fátima, na quinta-feira, foi muito bom, tivemos a presença de 10 pessoas e entre elas tinha um visitante e foi maravilhoso ali. Nós tivemos o privilégio de poder falar de Jesus ali para aquele rapaz, né? Tinha uma senhora também que chegou depois. Portanto, irmãos, às vezes a gente pede tanto as orações da igreja pelo um ante querido nosso que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo. A gente ora para que nosso vizinho venha se converter. E agora é o momento de nós podermos abrir as portas de nossas casas para que possamos assim pregar o Evangelho a essas pessoas. Eu vejo um fato muito interessante, quando Maria, né, ela teve aquele encontro com o Senhor Jesus, né, Maria e Marta, né, e Maria convidou Jesus para entrar na sua casa, né, só que ela não aproveitou da presença de Jesus, ela ficou fazendo uma série de coisas, enquanto Marta se assentou aos pés de Jesus e ficava ouvindo, né, os conselhos do Senhor, né. E se eles tiveram esse privilégio maravilhoso de abrir a sua casa, né, para que Jesus viesse assim visitar, como é importante a igreja hoje também ter essa satisfação de poder receber os irmãos em casa para cultuar ao Senhor. O pastor está apelando mesmo, né, para que os irmãos venham assim abrir as portas do seu lar. Não doar, não, mas simplesmente abrir para que nós possamos assim anunciar o Evangelho. Nós queremos também dizer para os irmãos que nós estamos entrando também no mês de missões e queremos dizer aos irmãos que vocês têm uma responsabilidade muito grande, a igreja tem uma responsabilidade muito grande, está orando por esse trabalho, né? Às vezes, quando a gente vê missões, a gente fica pensando somente em valores, mas missões também as nossas orações. Muitos missionários que estão lá no estrangeiro carecendo das nossas orações. E a gente, às vezes, pensa que é somente valores, né? A gente fica, às vezes, tão preocupados e, às vezes, nós deixamos de orar, né? Portanto, vamos orar por missões, vamos participar. No próximo domingo nós teremos aqui um almoço, e nós contamos, então, com a participação de todos os nossos irmãos. As irmãs estão aí traçando o cardápio, né, que eu acredito que já está pronto, né? Então, participe nesse momento de missões em nossa igreja. Nesse momento, nós estaremos falando, né, num assunto que foi bem sugestivo pelos jovens. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui é dizer sim para alguém. E esse alguém é o Senhor Jesus. Quando nós dissemos sim para Jesus, grandes coisas acontecem em nossas vidas. Eis-me aqui, dito por Isaías, no capítulo 6, versículo 8b, eis-me aqui e envia-me a mim. Conforme os irmãos leram logo no início, nesta devocional, né? Isaías estava ali naquele momento, diante daquele grande movimento espiritual,
Isaías se colocou nas suas condições de homem pecador, e Deus assim transformou a vida, os lábios de Isaías, e assim ele passou a ser aquele profeta anunciador de boas novas. Muitos outros homens se colocaram à disposição do Senhor no exercício do seu trabalho. Hoje você poderá atender o seu chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor, né? E os jovens escolheram esta frase, né, para assim estar nesse domingo comemorando o dia dos jovens, o culto jovem. E eu gostaria que cada jovem nessa noite estivesse meditando nesta disposição que você pode ter em sua vida em dizer para o Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. Para tanto, eu convido a igreja que esteja lendo comigo lá em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Foram muitos homens que disseram sim para o Senhor. Nós vemos no caso de Abraão, né, quando Deus fala para Abraão: saia da sua terra e de sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Portanto, Deus assim chamando Abraão, Deus chamou Moisés hoje pela manhã, quando a minha patroa, né, estava pregando, né, ela fez a citação maravilhosa de Moisés, né, quando Deus fala para Moisés que ele deveria ir libertar o seu povo, e Moisés falou: mas quando eu chegar lá, quem eu digo que me enviou? E Deus fala para ele: diga que eu sou, te enviou. Eu sou. Eu sou, esse eu sou significa eu estou contigo, eu falo por você, eu te dou todo o suporte necessário. Portanto, quando você disser eis-me aqui, saiba que Deus tem todo o suporte para que você possa fazer o trabalho. Porque todos nós que pregamos, todos nós que hoje temos um título de pastor, de missionário, será que a gente sempre foi assim, de chegar diante de um púlpito, um grupo de pessoas, uma igreja, e poder falar? Eu confesso para os irmãos que eu era muito tímido, como ainda às vezes sou, né? E, na verdade, Deus coloca em nosso coração aquilo que nós precisamos de dizer. Ele nos dá todo o suporte necessário, né? Quando Deus te chama, Ele te unge para que você possa confirmar esse eis-me aqui. Você se ajoelha como um simples candidato e se levanta aquele que Deus está autorizando e comissionando ao seu trabalho. Não tenha medo de responder, jovens, não tenha medo de responder: eis-me aqui para o Senhor, porque grandes coisas acontecerão em sua vida. E esse eis-me aqui não está condicionado somente aos jovens, não. Está condicionado também a você de maior idade, a você de meia idade. Está condicionado a todos, porque todos, diante de Deus, têm uma incumbência, têm uma relevância grandiosa para Deus. Não importa a idade que se tem. Não importa a idade. Nós vemos no caso de Josué, né? Josué, quando foi chamado, ele tinha 40 anos, passou-se 45 anos, Josué e Caleb, né? E ele tinha 85 anos e os seus olhos ainda brilhavam. Ele enxergava que era uma maravilha. Quando Deus tem algo em nossas vidas, Ele prolonga as nossas vidas e Ele nos dá toda a robustez necessária para fazer o seu trabalho. Portanto, não temos diante do chamado do Senhor. Ainda que a sua idade aparentemente esteja maior, mas não temas, porque é Ele que faz a grande obra em nossas vidas, é Ele que faz a grande obra na igreja. Para tanto, nós precisamos de sermos voluntários diante do trabalho de Deus, para que possamos ver esta igreja crescer em sabedoria, em número. É necessário que nós venhamos ter um espírito voluntário, o desejo de crescer, isso a começar em cada um. Antigamente a gente cantava um cântico: a começar em mim quebra corações.
Portanto, queridos irmãos, a Igreja de Cristo, ela não se conta na sua totalidade, né? Não, é esse grupo que está aqui e o pastor Denilson, né? Puxando o piano. Não é dessa forma. É todos se colocando à disposição do Senhor para ajudar o pastor Denilson, para ajudar o irmão na música, o irmão Dalton, para ajudar os jovens aqui no momento da música. É todos com espírito voluntário, conforme a palavra de Deus nos orienta. Vamos ao texto, Jeremias capítulo 1, versos de 4 a 10. Eu estarei lendo o primeiro versículo e sucessivamente a igreja. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Os irmãos? Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos braços e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reino, poder para arrancar, derrubar, para destruir, arrasar, para construir e plantar. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos repetir esse versículo todos juntos? Hoje que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso. Tu, Senhor, completa a grande obra em nossas vidas, Senhor. É o Teu Santo Espírito que fala através dos nossos corações. Estamos necessitados, Deus, de uma porção da Tua palavra. Que o Senhor esteja nesse momento nos norteando. É o que te pedimos, no nome de Jesus, em quem oramos. Amém. Portanto, irmãos, Jeremias no hebraico é elevado ou escolhido por Deus. Significa também Javé lança, no sentido de colocar os fundamentos, ou Javé estabelece, designa ou envia. Portanto, Javé, Deus, né? Aquele que envia, aquele que designa. Portanto, quando Deus estabelece, quando Ele designa algo para alguém fazer, não é para outra pessoa, mas sim para esta pessoa, para este que Ele designou. Nós vemos no caso do profeta chamado profeta Fujão, né? Aquele profeta que foi parar dentro de um grande peixe, né? Jonas, Deus tinha uma incumbência para ele ir para Nínive, ele foi para Tarso. Mas Deus poderia ter colocado outro profeta para ir para Nínive. E, no entanto, o que Deus tinha designado, conforme está aqui nos originais, né? Aquele que Deus tinha enviado era Jonas, não podia ser outro. Portanto, o que Deus tem na sua vida não é para ninguém, é para você. É para você. Portanto, se Deus tem te chamado para algo específico, não fica achando que Ele vai colocar outra pessoa em seu lugar. O chamado que Deus tem para você é somente para você, nesta noite. Portanto, há uma abrangência relevante no significado do nome Jeremias. Vemos aí, então, uma abrangência relevante no nome
de Jeremias, né? Aquele que foi enviado por Deus, aquele que que significa designa, né? Ou envia, né? Aquele que na verdade Deus colocou para uma grande obra. No versículo 4, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Hoje Deus tem falado através da sua palavra lida e meditada. O chamado de Deus é independente de idade. Basta andar com Ele e ter uma vida de integridade. Portanto, Jeremias foi chamado por Deus. Jeremias foi aquele que Deus assim conhecia de uma forma profunda. E Deus conhece todos que estão aqui nessa noite. Conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração. Da mesma forma que Deus chama aquele jovem rapaz, né? Deus tem chamado você. Talvez você é jovem ainda. Talvez você tenha maioridade. E talvez você tenha relutado com o chamado do Senhor. Mas o chamado do Senhor é incessante. Ele não cessa. Quando nós recebemos o chamado do Senhor, é uma coisa que incomoda no nosso coração. Enquanto nós não atendermos esse chamado, estará faltando alguma coisa. E nós não nos sentimos felizes. Posso dizer isso por experiência própria. O homem só pode dizer que ele está completo, pleno, quando ele atende, de fato, o chamado do Senhor. Enquanto isso não acontece, estará sempre faltando alguma coisa em sua vida. E é o principal, o chamado do Mestre. O Senhor conhecia Jeremias antes do seu nascimento. Nós vemos aqui que o Senhor conhecia Jeremias, o Senhor conhece você desde antes do seu nascimento. Quando você estava no ventre de sua mãe, o Senhor já te conhecia. Você ainda não tinha sido formado e Deus já tinha um conhecimento muito grande sobre a sua vida. Jovem, o Senhor te conhece, conhece o íntimo do seu coração e o chamado do Senhor é incessante. Ele não vai parar, ele vai continuar até ser atendido. Jeremias se via como uma criança sem entendimento. A resposta de Jeremias aponta para a sua incapacidade, a inexperiência. Em 626 a.C., o jovem Jeremias tinha a idade entre 20 a 25 anos ou 17 a 20 anos. Segundo historiadores, segundo algumas pesquisas, Jeremias tinha de 20 a 25 anos ou de 17 a 20 anos quando recebeu esse chamado. E nós vemos que ele se coloca como uma criança que, na verdade, não sabia o que fazer diante desse chamado tão importante em sua vida. O chamado de Deus não é brincadeira. O chamado de Deus é importante. O chamado de Deus é simplesmente para um trabalho que é acima de todo tipo de trabalho que nós conhecemos aqui neste mundo, que é um trabalho de anunciar o Evangelho. Para tanto, o homem precisa de conhecer, viver, para que ele possa assim aplicar, ensinar a outras pessoas. Nós estaremos entrando em abril no estudo bíblico, ou melhor, no mês da Escola Bíblica Dominical, e interessante que a Ângela escolheu um versículo lá em Esdras, quando fala que Esdras colocou o seu coração para aprender, para viver e para ensinar. E nós, muitas das vezes, nos dias atuais, pastor, as pessoas estão queimando etapa. As pessoas, elas não buscam, não vivem e querem, às vezes, ensinar. E Esdras colocou no seu coração, primeiramente, conhecer, viver, para poder aplicar. E o jovem que tem tido do Senhor um chamado específico, primeiramente, ele tem que saber se de fato ele está sendo chamado e depois ele conhecer, estudar, mas estudar bastante. E depois viver, para que ele possa assim aplicar a outras pessoas.
Porque o testemunho, quando se fala de viver, está agora trabalhando com o testemunho. Se nós falarmos aquilo que nós não vivemos, nós somos considerados como mentirosos. Lá em Hebreus capítulo 12 está escrito da seguinte forma, que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, portanto precisamos de deixar todo o pecado e embaraço, para que possamos percorrer a carreira que Deus tem proposto para nós, para que possamos prosseguir na carreira que Deus tem proposto para nós, é necessário que deixamos todo o pecado e embaraço, para que possamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se não for dessa forma, queridos irmãos, está errado. Primeiramente, para que possamos entender o chamado de Deus, precisamos de viver uma vida íntima com Ele. Vivemos a cada dia em intimidade com Deus, para quando Ele falar conosco, nós entendermos o seu falar, o seu chamado, para que possamos assim o atendermos. O chamado do Senhor leva-nos a reconhecer que somos dependentes em tudo do seu poder. Isaías era homem de lábios impuros, Jeremias se colocou como uma criança, ambos foram transformados. Deus quer dos seus chamados um coração sincero e uma vida íntima com Ele. Deus está querendo dos seus chamados uma vida íntima com Ele, uma vida íntegra, para que possa se anunciar o Evangelho. Aquele que, na verdade, não tem integridade com o Senhor, não vive em intimidade com Ele, não vive na verdade com Ele, com certeza, para atender o chamado do Senhor fica difícil. E talvez esse não está sendo chamado, esse está sendo assoviado. Quando nós andamos com o Senhor, quando nós convivemos com o Senhor no dia a dia, fica fácil para entendermos o seu chamado. Fica fácil. É simples, porque nós conhecemos o Deus que servamos. E nós vemos que Jeremias, Jeremias conhecia esse Deus. Ele sabia que Deus, na verdade, era um ser grandioso, E ele coloca ali a sua fragilidade como uma criança que não tem entendimento. E nós vemos no versículo 7, o Senhor mostra a autoridade que tem diante dos seus chamados. É Deus que vai colocar a autoridade naquilo que você precisa para fazer o trabalho. A autoridade não é sua, não é minha, não é daquele que foi chamado, a autoridade é do Senhor. E é Ele que vai outorgar a você essa autoridade para que você possa desempenhar aquilo que Ele tem para você. O Senhor continua a dizer, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Está lá no versículo 8. O Senhor encoraja Jeremias e diz, não temas diante do povo, não temas diante daquelas pessoas que você vai encontrar pelo caminho. E digo para você nessa noite, não temas diante daquilo que você vai passar uma vez que você atendeu o chamado do Senhor. Não temas as dificuldades, que é Deus que luta as nossas causas. É o Senhor que está conosco para passar. Quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, é Ele que vai nos guiar. Algumas experiências estarei contando para os irmãos na época de missões que nós passamos no campo missionário, onde nós pudemos passar, ver bem de perto o poder de Deus sobre as nossas vidas. O que nós podemos obter de Deus ali de uma forma tremenda. Nós orarmos de manhã, Ângela e eu, naquela terra ali que aparentemente o povo é muito agradável, mas é um povo desconfiado, E nós podemos experimentar da grandiosidade de Deus, falando-nos de uma forma tremenda. Em nossas orações, quando nós abríamos a nossa porta, Deus estava falando conosco, mostrando que, na verdade, a nossa oração estava sendo atendida naquele momento. Que experiência gostosa, irmãos. Quando nós fazemos o trabalho de Deus, é uma oportunidade que nós temos de ir a pessoas e Deus trazer pessoas a nós e sermos cuidados por Ele, como nós fomos cuidados por Deus.
de uma forma maravilhosa. O atender o chamado do Senhor para dizermos, eis-me aqui, eu digo para vocês que também não é fácil. Deixar tudo que temos, que pensamos que temos, na verdade não temos nada. Conforme o servo do Senhor Jó disse, vim e não voltarei. E nós nos apegamos o pouco que temos, e para nos deixarmos esse pouco que temos, nós lutamos às vezes. E Deus está querendo simplesmente que a gente vá e não olhe para trás, deixa a família, conforme Ele falou com Abraão, deixa seus parentes, os seus parentescos, vai para uma terra para onde eu te mostrar, e lá você vai ser uma bênção, eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. É Deus que faz a obra em nossas vidas, não temas, é difícil, mas Deus é grandioso para cumprir aquilo que Ele começou em nossas vidas. Ele cumpre o que começa em nossas vidas. No momento que nós não estamos suportando, é o momento que Ele está nos conduzindo, Ele está nos guiando, e é gostoso sentir isso. E nós podemos experimentar isso, irmãos, de uma forma maravilhosa. Quantos momentos que nós nos sentimos sozinhos, realizando um culto, esperando chegar uma quantidade, 10 pessoas, conforme tivemos lá no culto na casa da irmã Fátima, esperando chegar talvez 10 pessoas, 5 pessoas, e não ia ninguém, irmãos. Uma noite fria, de 14, de 11, de 10 graus, dentro de uma garagem gelada, e nós orando ali com os nossos olhos fechados, e a gente sentia alguém pisando, sentia as pisaduras de alguém chegar e se aproximar da gente. E quando nós acabarmos de orar, nós olharmos e não ver ninguém, e a gente chegar até a rua, e a rua está toda vazia. Em Minas as pessoas vão dormir, talvez você não vai acreditar. Na cidade que nós estávamos, de 2.800 habitantes, as pessoas vão dormir 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. As pessoas trabalham na roça, em toda a casa tem um fogão de lenha. Talvez aqui vocês não sabem nem o que é isso, muitos. Né? Fogão de lenha. Porque às vezes não tem uma lareira e se esquenta lá no fogão de lenha aí em casa. E muitos têm um fogão a gás, tem fogão elétrico, mas a tradição é o fogão a lenha. Portanto, queridos irmãos, que experiência maravilhosa. Ângela e eu ir na rua ver e não vimos ninguém. Deus estava presente. Deus estava presente. Quando você responder para o Senhor uma resposta positiva, eis-me aqui, Senhor, eu quero, eu estou pronto, com certeza Ele estará te dando todo o suporte necessário e você não precisa de temer. Há uma música, eu acho que é do Prisma, não há o que temer. Portanto, não há o que temer. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco por onde nós andarmos. Se for em outro estado, Ele está conosco. Se for em outro país, Ele está conosco também. Não importa por onde andarmos. O Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras, ó doce unção. A unção do próprio Deus. A unção do próprio Deus. Deus tocou nos lábios de Jeremias. Da mesma forma, Deus tocou um dia nos lábios de Isaías, queimando os lábios de Isaías com a brasa tirada do altar. Ah, mas eu sou batista, não posso ouvir uma mensagem dessa, pastor. Está na palavra do Senhor. Os seus lábios podem ser transformados. Os seus lábios poderão trazer palavras edificantes. Basta você ser sincero com Deus, como Isaías foi, como Jeremias foi. Em seu chamado que Isaías falou: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Portanto, Isaías foi sincero: eu tenho os lábios impuros. Jeremias: eu não tenho entendimento, Senhor. Eu sou como uma criança, eu não sei o que eu vou falar.
Mas é Deus que coloca as palavras em nossa boca. É Deus que nos tira a timidez. É Deus que nos tira tudo aquilo que nós achamos que será um impedimento para fazer o trabalho. E para a igreja avançar é necessário que cada um que está sentado aí pense dessa forma. Deus tem grandes coisas na minha vida. Deus tem grandes coisas na minha vida. Vamos citar isso? Vamos fazer essa citação? Deus tem grandes coisas em minha vida. Deus tem grandes coisas na vida desta igreja, a partir de cada um de vocês. A partir de cada um de vocês. A partir de mim, a partir do pastor Denilson, porque é Ele que unge, Ele que nos dá a doce unção, Ele que coloca novas palavras em nossas bocas, é Ele que coloca um novo palavreado, é Ele que modifica o nosso modo de pensar, é Ele que transforma o nosso ser, é Ele que faz nós vermos a vida em outro prisma. Jovens, não temas o que Deus tem para a sua vida. É Ele que colocará as palavras em sua boca. Finalizando, nós vemos lá no versículo 10, né? Versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e para plantares. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir, arrasar, para construir e plantar. Deixa no vídeo para mim este versículo. Eu, quando estava lendo esse versículo em casa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: o entendimento de Isaías Muniz Botelho. Não é entendimento de Isaías, o profeta lá do Antigo Testamento, no profeta maior. Não. Entendimento meu. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar. Sabe o que eu vi nessa parte B aqui? Arrancar, derrubar, para destruir, para arrasar, para construir e plantar. Eu vi um campo. Um campo bem grande. Um terreno muito grande. Um terreno grandioso. Como o coração das pessoas. Neste coração precisa de se derrubar o pecado, através das nossas orações e o poder do Espírito Santo de Deus. Derrubar neste campo, quando nós vamos fazer uma plantação, primeiramente arranca-se todos os impedimentos. É necessário, antes do arado, a enxada e a foice, ou a serra. Hoje em dia tem aquela serra elétrica, né, que fica muito mais fácil para poder, a roçadeira, né, para poder limpar o terreno. Primeiramente, arranca-se todos os impedimentos, né, destrói tudo aquilo que não serve, tira e depois começa a construir e plantar. Começa agora, depois de tirar todos os impedimentos dessa área, limpar ela, aí começa agora a arar, né? E quem lança a mão no arado não faz o quê? Não olha para trás, né? Aí nós vamos agora preparar essa terra. E depois dessa terra preparada, que ela já foi limpa, já foi arada, agora nós vamos semear a semente, né? E nós vemos, sabe onde é essa área? A vizinhança da nossa igreja, os seus vizinhos. O pastor Isaías está fazendo um apelo apelado aqui para os irmãos abrirem as portas de sua casa. É para isso, para prepararmos este campo, o campo chamado meu vizinho, o campo chamado os vizinhos da igreja, que precisa de ser alcançados. É a responsabilidade da igreja, né? Destruir tudo aquilo que não serve no poder de Deus, não é no nosso poder. Entenda isso, jovens. Jovens,
traz outros jovens, mas para tanto, viva de tal forma, para que os jovens que chegarem se espelhem em você e vejam Cristo em vocês. Sejam exemplos. É isso que Deus está querendo de nós, que sejamos exemplos, bons cidadãos. E Jesus dá aula nisso, né? Jesus era expert nesse tipo de coisa. Nem sei se eu falei certo, porque eu sou ruim de português, ainda mais que fiquei em Minas 4 anos, pastor. Erro muito. Alguém chegou certa vez e disse: Senhor, é necessário que pagamos imposto? E Jesus fala: vai lá e pega a moeda. E o que é que tem nessa moeda? Esse fins de César. Então, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Portanto, precisamos de ver uma vida exemplar. Jovens, vivam uma vida exemplar. Vivam uma vida de testemunho. Você está cercado por uma nuvem tão grande de testemunho, conforme está em Hebreus capítulo 12. Deixa todo pecado e embaraço. Igreja, deixa todo pecado e embaraço. Os problemas que eu tenho com o irmão. Ai, eu não vou com o irmão. Né? A gente ainda usa aquela frase, né, pastor? Eu não vou com a cara do irmão. Não faça isso. Não faça isso. Deus tem grandes coisas para fazer em nossa igreja, mas precisamos de viver em novidade de vida. E quando nós vivamos em novidade de vida, grandes coisas acontecem em nossa igreja. A gente passa a plantar e quem dá o crescimento é Cristo. Vamos plantar, porque o Senhor quer fazer com que esta igreja cresça. Cresça na graça, no conhecimento, numericamente. Esse templo ficará pequeno. O irmão José Bento hoje está fazendo aqui o anúncio sobre a obra da igreja. De repente, futuramente, vai ter que abrir mais o templo. Se cada um de nós começarmos a sentir em nossas vidas a responsabilidade. Deixar de jogar uns para os outros e fazermos o trabalho. Lá no versículo 14 do capítulo 2 de 1 João está escrito somente para os jovens, na parte B: Jovem, eu vos escrevi porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Escrevo a vocês jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e já venceram o maligno. Hoje teve um jovem aqui dirigindo o culto. Eu não me lembro o nome dele. Qual é o seu nome mesmo? Guilherme, né? De vez em quando, outros, tem um que prega aqui também, 2 que pregam, né? O Mateus, qual é o outro? Lucas, né? E os jovens que tocam, os músicos, vocês são fortes, porque vocês já venceram o maligno. Não é o pastor Isaías que está dizendo, não. É a palavra de Deus. Quem crê nisso, diga amém. 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 Eu vos escrevi que são jovens, vocês são fortes e já venceram o maligno. O jovem, para estar aqui dentro da igreja, querendo aprender, Eduardo, acertei, né? Dudu, para estar sentado ali no piano, o outro aqui dirigindo o culto, os outros ali tocando, os outros aqui cantando, é porque escolheram a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada de forma alguma. Conforme o lar de Maria e Marta. Marta preferiu ficar andando, buscando os afazeres do dia a dia. Maria sentou aos pés de Jesus e preferiu escutar os conselhos do Mestre. Ela escolheu a melhor parte. E essa não foi tirada. Jovens, escolham a melhor parte. Igreja, escolham a melhor parte. Essa não lhe será tirada de forma alguma, porque Deus tem o melhor para cada um de vocês, individualmente falando. Ribamar, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Eu sempre bato um papinho com o Ribamar.
e sempre saio aprendendo, feliz. Um homem que tem uma força muito grande em seu coração, na sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. O irmão Moacir, na escola dominical. Aí eu implicando com o Moacir, ó. Tem prazer de falar. A irmã Raimunda, cadê a irmã Raimunda? Está lá atrás. A Penha, lá na igreja de Camará. Olha, tem gente lá de Camará aqui também. Portanto, precisamos de vivermos a cada dia envolvidos com esse evangelho. Escolher a melhor parte. A melhor parte, Martinha, não será tirada. Esposo da Martinha, André, a melhor parte não será tirada, de forma alguma. Quando nós escolhemos ela fica dentro dos nossos corações. E o Senhor acrescenta a cada dia. Que Deus assim possa nos abençoar. Que possamos sentir a cada dia a responsabilidade de Deus em nossas vidas. Abra as portas de sua casa para o trabalho evangelístico. E Deus estará fazendo uma grande obra a partir da sua vida. A sua vida será muito abençoada. E depois você contará para nós a experiência. Que Deus assim nos abençoe. Amém.